viemos falar um pouco para vocês sobre a terapia de alto fluxo, que foi uma terapia que foi implantada inicialmente na UTI, mas conforme a gente vê a evolução do paciente, ele está saindo. Esse realmente é o intuito, quanto antes a gente puder tirar esse paciente da unidade de terapia intensiva e trazer para os postos, mais benefício esse paciente vai ter. Então vai ser algo que vocês vão começar a vivenciar com mais frequência agora nas enfermarias, é esse equipamento. Ele não é um BiPAP, ele não é um ventilador, certo? O que é ele? Ele é uma terapia de sistema de alto fluxo. Ele vai ofertar, certo? Fluxo para esse paciente através da mistura de dois gases. Ele não é um ventilador, ele não é um BiPAP, mas ele pode sim entrar num parâmetro de suporte ventilatório. Ele passa a ser também um suporte ventilatório. Só que diferente do BiPAP e do ventilador, que a máquina vai gerar um fluxo para o paciente, então lá no meu BiPAP, no meu ventilador, eu vou ajustar a pressão, né? Pressão vai ser, você ajusta a pressão em centímetros de água e aquela pressão vai gerar um fluxo, que é uma variável. Cada fluxo vai ser de acordo com cada sistema de impedância do pulmãozinho de cada paciente. Aqui é diferente. Aqui eu vou ter o meu fluxo ajustado, meu fluxo fixo, eu vou monitorizar quanto de fluxo eu vou mandar para o meu paciente, porém a minha pressão vai ser variável agora, tá certo? Se os papéis se inverterem. Então eu vou entregar esses fluxos para o paciente através de 2 fluxômetros. Essa terapia ela pode ser ofertada até 60 litros por minuto no paciente, através de uma cânula nasal. Então, vocês estão habituados a ver fluxômetros de oxigênio de 15 litros, né? E fluxômetros de ar comprimido de 15 litros. Então, agora vocês vão, quando vocês virem o equipamento do sistema de alto fluxo, vocês vão sempre visualizar 2 tipos de fluxômetro. 2 fluxômetros onde vai 30 litros cada. Então, a soma desses 2 gases vai gerar 60 litros, tá? Que é o que eu posso ofertar para o meu paciente através da cânula nasal. E aí, muitas pessoas perguntam como é que esse paciente tolera esse sistema de alto fluxo tão elevado na via aérea. Às vezes a gente vê um pacientezinho com a cânulazinha com 5 litrinhos e desconfortável, muitas vezes com a narina sanguinolenta, né, por conta do ressecamento. Por quê? Porque no nosso sistema de umidificação na rede, a gente vê só aquele copinho que vai só umidificar. Ele não consegue umidificar 100% dos gases. E aí o paciente, eu não sei se vocês já sentiram, mas o oxigênio é muito gelado. Tu imagina esse oxigênio num catéter nasal durante muito tempo. Então, ele realmente, com o tempo, esse frio, ele vai realmente danificar a nossa cavidade nasal, chegando a ferir, a lesionar. Tá certo? E o que é a diferenciação desse equipamento? É que ele agora vai entregar esse fluxo aquecido e umidificado, tá? A gente vai ligar para vocês verem, vocês vão ver que ele agora vai receber esse gás aquecido a 37 graus para poder ativar a depuração mucociliar e vai ser umidificado 100% dos gases. Então, por isso que o paciente tem essa aceitação tão grande dessa terapia. Esse sistema de alto fluxo, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar esse fluxo, como eu disse para vocês, de até 60 litros. Quanto maior esse fluxo, maior vai ser o benefício do paciente. Então, os estudos já mostram o benefício do paciente a partir de 50 litros. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo de colocar fluxos elevados, mas todos os estudos mostram a comprovação desse equipamento realmente com um sistema de alto fluxo. Então, não é para ter medo da gente colocar fluxos elevados. Essa terapia é uma terapia não invasiva, então a gente não vai colocar nada invasivamente no teu paciente, tá certo? Então, a gente vai ver o que é o equipamento ao sistema de alto fluxo. A minha base, eu possuo 2 sensores. Um sensor azul, que é o sensor de fluxo e temperatura, e o meu sensor amarelo, que é o meu sensor de filamento aquecido, e os meus 2 fluxômetros. O fluxômetro que eu disse para vocês, esse é um fluxômetro diferenciado, até 30 litros, e eles todos vão vir com bico.
Então, para vocês conectar o latex, vocês não vão precisar de nenhuma gambiarra, porque ele já vem vir com um bicozinho para vocês conectar o latex. Tranquilo? Vocês não vão precisar usar o copo umidificador, tá? Então, o que é o descartável do equipamento? Descartável do equipamento é a jarra. A gente vai já falar cada um deles. A gente vai ter o nosso circuito, tá? A cânula e o misturador dos gases, certo? Isso aqui vai ser descartável, de uso único e individual de cada paciente. Então, ele não vai passar por nenhum processo de desinfecção. Usou, o paciente passou 2 dias, saiu da terapia de alto fluxo, lixo. O paciente pode ficar quantos dias com esses descartáveis? Até 10 dias, certo? Passou de 10 dias, a gente tem que substituir os descartáveis. Raramente vocês vão visualizar um paciente que precisa de mais de 10 dias de sistema de alto fluxo. A não ser que seja um voozinho, muitas vezes com câncer, um paliativo, que a família quer dar conforto até o último dia de vida. Mas se não, a gente vai ver realmente a deshospitalização em menos de 10 dias. Raramente vocês vão ver. Aconteceu, né? Vou falar, né, do caso que aconteceu aqui. Aconteceu aqui de precisar trocar o circuito antes dos 10 dias. Por quê? Porque a equipe, não sei quem foi, não me pergunte porque realmente eu não sei, danificou a jarra, tá? Que eu vou já explicar para vocês. Aí foi preciso substituir antes dos 10 dias. Mas se o sistema estiver íntegro, ele pode passar os 10 dias, tá? Então, a jarra é uma jarra diferente de toda jarra que vocês já visualizaram. Porque é uma jarra autoalimentada. Então, é uma jarra que vem com um sistema de boia, já vem com equipo acoplado, tá? Essa jarra também é jogada fora. Ninguém acredita mais. Então, essa jarra, gente, vai ser como qualquer base. Baixou aqui, ó. Tá? Eu introduzo. Então, a gente sempre vai receber essa jarra com esse sistemazinho do equipo, com suspiro fechado. A gente sempre vai vir aqui, vai abrir esse suspiro. Ele nunca pode ficar fechado, certo? Por quê? Porque é isso aqui aberto que vai fazer com que faça a autoalimentação. Como é que funciona isso? Eu vou aqui, vou encaixar agora a minha bebezinha de água destilada, sempre água destilada, e vou colocar lá no meu suporte, tá? Eu não vou fazer mais nada, eu não vou apertar nunca a água destilada, porque foi justamente aí onde romperam o equipo, tá? Então, Edilvio, como é que faz o abastecimento? Ela vai fazer só. Vocês vão se preocupar só se tem água lá na jarrinha. Quando estiver secando, vocês substituírem. É só isso que vocês vão fazer. Esse sistema funciona como uma caixa d'água. Ela abre, puxa a água. Quando tem a água ideal, ela fecha esse sistema de boia. E aí, conforme essa água vai evaporando e ela precisa de mais água, ela abre novamente o sistema e puxa a água, certo? Então, meninas, o que vocês vão visualizar aqui nessa jarra é um espelho de água. É um espelho mesmo, é muito pouquinho. E isso aflige muitas vezes o profissional que não conhece a terapia, porque acha que tem pouca água, devido ao conhecimento que ele sempre teve de outra jarra, que era cheia, geralmente até aqui a risca, e ele se aflige. Mas como eu disse para vocês, ela é uma terapia que vai aquecer até 37 graus. Tu imagina lá, o paciente está com 60 litros, um fluxo altíssimo, o que está fazendo ele manter o condicionamento de receber essa terapia é justamente esse conforto do aquecimento. Se quando precisar dessa água, abrir essa jarra e encher, a gente vai perder temperatura, altamente a gente vai gerar um desconforto para esse paciente e ele não vai conseguir se manter na terapia. Então é por isso que vai ter só esse mínimo de água, que é o mínimo necessário para não perder temperatura, tá certo? Então aqui na tela a gente vai já falar para vocês o que vocês vão visualizar depois dela ligar. Quanto à jarra, todo mundo entendeu, né? E aí agora a gente vem com o nosso circuito. Eu queria que vocês olhassem internamente. Vocês estão vendo o filamento aquecido? Um fiozinho dentro desse circuito. Pronto. Esse filamento aquecido é justamente ele que vai fazer com que não gere condensado dentro do meu circuito. Por isso que a gente não vai ter copo coletor, tá?
Então, o que vocês vão visualizar aqui é só microgotículas, são incapazes de carregar patógenos, tá certo? Então, aqui desses sensores, como eu expliquei para vocês, vão ter, ó, entradas onde a gente vai conectar no nosso circuito, tá? Ó, aqui no azul vai ter um, na pontinha vai ter outro. Tudo isso aqui a gente vai encaixar no nosso circuito que eu vou mostrar pra vocês, tá? Amarelo no amarelo, ou amarelo no amarelo, azul no azul, certo? Repare que aqui no amarelo agora eu vou ter dois, um grande e um pequeno. Pequeno com 3 e o grande com 2. Gente, aqui vocês não vão usar nunca esse com 2, esse grande. Por quê? Porque eu teria uma possibilidade de fazer sistema de alto fluxo, no lugar de fazer com os fluxômetros na parede, fazer com o fluxo do ventilador. Mas vocês não têm esse ventilador, então vocês nunca vão usar esse aqui com 2, tá? Só o pequenininho com 3. Se vocês quiserem já passar como é que se chama? Uma esparadrapozinho para isolar, para evitar que vocês se confundam, tá? Na dúvida, gente, vocês vão visualizar que o circuito ele é bem claro. Vou mostrar como vocês vão receber. Eu estou fazendo isso, porque vocês vão receber do pool da UTI, mas vocês podem precisar substituir esses descartáveis, tá? E aí, quando vocês abrirem o circuito, ele vai estar assim, tá? E vai estar as entradinhas fechadas. Vocês podem levantar aqui as tampinhas, tá certo? E aí vocês percebam, uma entrada para conectar, 2 e 3, certo? Uma com 3 pinos, um pino e um pino, tá? Aquele com 2, ele não vai entrar em lugar nenhum, que não vai caber aí. Pode caber aqui, porém vai ficar faltando um conector. Que já aconteceu de alguém conectar os de 2 aqui no lugar de 3. Ele encaixa, porém ele vai ficar todo alarmado o equipamento, tá certo? Então aí vocês veem, ó, 3 com 3, ó, encaixei, tá? Encaixe, se certifique que tá totalmente encaixado, não pode ficar nenhum espaço, tá certo? Senão ele não vai aquecer, tudo bem? E aqui, ó, vocês vejam que tem um triângulozinho na ponta, tem um triângulo aqui na ponta, tá? Então aqui tá te sinalizando um encaixe. Visualizando? Acho que tá todo mundo dormindo. Todo mundo atento. Escutaram o clique? Até o final, tá? E aí vai me restar agora o último, que é esse. Totalmente circular com totalmente circular. Também vou me certificar, ó, que ele vai até o final, sem sobrar espaço. Tranquilo? Todo mundo conectado. Aí eu venho aqui com a minha pontinha do meu circuito na minha jarra. Do outro lado vai vir o meu misturador de gases, certo? Agora vamos lá. Vamos supor que vou pedir que auxílio o jovem aqui, ele tá aqui na rede, conectado, tá certo, meninas? Vai vir um látex pra cá e o outro látex. Só levantar essa tampinha aqui, ó, pra cá. Não importa qual dos dois lados, certo? Tanto faz. Tranquilo até aí? E aqui na ponta agora, ó, pode baixar, meu filho. Vai vir a minha cânula do meu paciente, certo? Que eu vou já explicar pra vocês. Essa cânula, ela tem 3 tamanhos, P, M e G. Como a máscara facial, a máscara nasal que vocês fazem VNI, tem 3 tamanhos. E aí vai ser a máscara, a escolha da máscara não é pelo tamanho do rosto do paciente. Aqui no lugar de ser pelo tamanho do rosto, é pelo tamanho da cavidade nasal do paciente. A M, geralmente a gente usa em torno de 95, 96% é a escolha da M, tá? Para vocês terem noção, a P a gente usa no pediátrico acima de 12 quilos, certo? E a G, eu só, mais de 2 anos que eu trabalho com esse equipamento, eu só usei uma vez no paciente obeso lá na Unimed para fazer uma bariátrica. Então, vocês vão ver realmente que a rotina de vocês vai ser uma M. Essa cânula, ela só pode obstruir 50% da narina, máximo, certo?
ela nunca pode passar de 50% da obstrução. Então, ela só pode entupir a metade do buraquinho do nariz, ok? Não pode passar disso. Por quê? Porque essa abertura, esse não vedamento, vai fazer com que gere um contrafluxo, gere uma pipezinha fisiológica. Então, se a gente obstruir, a gente perde essa função da terapia e aí também vai gerar dano para a cavidade nasal do paciente. Tudo bem? Como é a colocação, tá? A colocação seria o quê, ó? Tem essa fixação, certo, aqui no pescocinho do paciente, tá? Vocês vêm aqui, vão encaixar. Neto tá me filmando todo. Não, tô baixando. Quando eu olho aí eu vou embaixo. Aí depois vem, ó. Agora aqui não tem como tu não me filmar, tem que filmar. Aqui vai botar, ó, dentro da cavidade nasal, tá certo? Do teu paciente, ok? Isso aqui são ajustes para deixar mais acolchado ou para afrouxar, tá? E aqui vai na narinazinha do teu paciente. Tranquilo? Com relação à colocação? Alguma dúvida? Então vamos lá, vamos ligar a terapia para me explicar agora para vocês o equipamento. Gente, eu esqueci de trazer a tabela, tá? Eu tô com a tabela no meu celular que eu vou passar para vocês. As meninas aqui já tem essa tabela. A gente vai usar esse equipamento através de uma tabela com a mistura dos gases, certo? Então, a gente vai iniciar com a mente que esse equipamento, na hora que você aplicar, você tem que saber o quê? Qual é o fluxo que eu vou querer aplicar no meu paciente. Geralmente, esse paciente vai vir para você com essa prescrição, não é vocês que vão titular isso, tá bom? Não se preocupe, mas vocês têm que ter em mente qual é o fluxo que o paciente vai utilizar e qual é a FO2 que o paciente vai trabalhar. Vamos supor que eu cheguei lá, o paciente estava numa máscara de Venturi a 50%. Já tenho um feeling, né? Meu paciente está usando a FO2 50%. É dito quando eu for para o alto fluxo, eu boto a mesma 50%, pode até colocar menos. Porque a máscara de Venturi, ela tem perca dessa fração de oxigênio para o meio ambiente por conta do fluxo que é baixo. Aí a gente tem perca. Então, nunca vai estar entregando aquilo que vocês estão programando através daquele medidor. Já aqui na terapia de alto fluxo, como a gente trabalha com fluxos elevados, e aí teoricamente a gente supre a demanda inspiratória do paciente com insuficiência respiratória, a gente vai entregar 100% a FO2 ofertada, tá certo? Então, se você tá lá numa máscara de Venturi 50, pode iniciar aqui com 40, que você vai ter a mesma melhoria de saturação do teu paciente. Porém, você vai ter que ter em mente qual o fluxo, como eu disse para vocês. A tabela, ó, ela vai de 5, estão visualizando? Até 60 litros. Repare que em cada fluxo, ó, vou abrir aqui uma tabela de fluxo, ela vai ter de 21 até 80%. Eu digo por que não tem 100% de FO2, porque ele não oferta. Não vai ter na tabela porque se eu tiver, observe, vamos supor que eu escolhi 50 num fluxo de 5. Ele vai te dizer quanto você vai ter que botar a mistura de O2 e a mistura de ar comprimido. Vocês estão visualizando, ó? 2 de oxigênio e 3 de ar comprimido. Certo? Aqui em 80%, ele está dizendo que é 4 de oxigênio e 1 de ar comprimido. Se fosse 100%, gente, vamos, se você tiver no fluxo de 5 ou no fluxo de 60 e ele quiser 100% de FO2, vocês não vão trabalhar com ar comprimido, certo? Vão trabalhar só com O2. Então, por isso que não tem na tabela. 60 litros seria 60 litros só de oxigênio. Fosse 30 litros, seria 30 litros só de oxigênio que você oferta 100%, tá bom? Então, todas as tabelas vão ser só até 80%, mas vocês sabem que ele vai até os 100%, tá? Tranquilo com relação à tabela? Então, vocês vão ter que ter em mente quanto de fluxo, e aí cada fluxozinho dentro da tabela vai te dando quanto é a mistura. Vocês não vão precisar decorar, é só pegar a tabela, olhar. O doutor diz, eu quero que passe por fluxo de 40 com FO2 de 30, vocês vão lá na tabela, olha quanto você tem que botar de oxigênio e quanto você tem que botar de ar comprimido. Tranquilo? E aí, o que mais habitualmente vocês vão fazer é o processo de desmame. Porque praticamente ele vai vir da UTI no sistema de alto fluxo, porém,
Como é o sistema aqui de físio de vocês? Vocês têm físio todo dia? Só manhã Sim. e tarde. Menos mal. Então, se eles vão passar, né? Eu não sei como é o protocolo aqui, se é você ou se é eles que vão fazer o processo de desmame. Porém, eu queria só que vocês tivessem em mente como acontece o processo de desmame. Certo? O processo de desmame, vamos supor que eu tô lá. Vou dar um exemplo. Eu tô com um fluxo de 40 e aí o meu médico pediu para mim fazer um FO2 de 60, ó. É 20 de oxigênio e 20 de ar comprimido que eu tenho que botar lá. Para dar o fluxo de 40 com FO2 de 60. Todo mundo tá entendendo isso aqui? Eu vou partir do Está. princípio que tá todo mundo entendendo. Quer dizer, Pra continuar- eu estou. eu vou partir do Tá. princípio que tá todo Tá, mundo entendendo. 10. Tá? Então é o seguinte, Juliana, tu esteja. aí eu vou seguir o seguinte, quando a gente tá no FO2 de 60, vou dar a partir desse princípio, que a gente quer iniciar o processo de desmame, qualquer FO2 que vocês tiverem, pensar em desmame, o que vocês têm que fazer? Tirar o oxigênio que é letal. Então, o que vocês vão fazer no processo de desmame é diminuir a fração inspirada de O2, mantendo o mesmo fluxo. Como é que eu faço isso? Aqui 60, quando eu passo para 50, ó, vejam que não é mais 20 de oxigênio, agora é 15 de oxigênio. E aí eu vou compensar os 5 aumentando ar comprimido. Então eu vou diminuir O2 e aumentar ar comprimido para Proporcionalmente, compensar. né? Proporcionalmente. Para manter o mesmo fluxo. Quando você chegar a 21%, com o mesmo fluxo, aí você começa a desmamar fluxo de 5 e 5, tá? Até esse paciente chegar a 5%, a 5 litros, e vocês passarem para a cânulazinha nasal. Ficou tranquilo? Pronto. E aí eu quero só ligar aqui para ficar cansativo, mas só ligar aqui para vocês visualizarem o equipamento em funcionamento para a gente finalizar, tá? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Ele tem algum momento que existe a possibilidade de fazer gambiarra nele ou não? Tipo, é Não. só isso, não tem o que inventar. Não tem o que inventar, Peça só tal, eu. peça... Não tem Certo. como vocês fazerem, tá? Essa parte que encaixa na máscara, encaixa ali também? Aqui Encaixa ali também? encaixa. A E no gente caso- pode se confundir com isso aí também, né? Vocês não vão conseguir, porque vocês vão visualizar que aqui é um cotovelo. Tá? Como ele é acotovelado e com muito acenal, tu imagina isso aqui no paciente, né? Esse trambolho todinho. Os E se fios vão for- estar nele. É, E porque se os for fios no vão estar caso nele. do paciente usar o aerosol, vai Pronto, influenciar? isso é uma pergunta muito interessante e muito pertinente, tá? Olha, aerosol a gente não tem como acoplar. Não tem como botar peça T. Não inventem que adianta, não né? dá certo. Já aconteceu. Eu sempre digo, meninas, conta risco de vocês. O equipamento vai alarmar, vocês vão perder temperatura, então não é legal. O que eu aconselho vocês fazerem é que vem fazendo em outros cantos, e aqui também na UTI ela já faz. Vocês podem depois até conversar com as meninas da UTI para saber como é que elas fazem lá. Geralmente elas colocam por cima. Bota a Máscara. máscarazinha por Máscara. cima do catéter e não tem problema, certo? E aí eu queria mostrar para vocês que o equipamento ele possui 3 botões, liga e desliga, meu botão de modo e meu botão de silêncio e verificar a temperatura, tá? Eu vou ligar para vocês. Como eu disse para vocês, esse equipamento ele vai trabalhar com a temperatura de 37 graus, que é o ideal para a gente ativar a depuração mucociliar. Mas a gente sabe que tem pacientes que têm sensibilidades diferentes. O ideal e o aconselhável é a gente sempre trabalhar com essa possibilidade de 37 graus. Mas se porventura o teu paciente referir desconforto, tá muito quente, eu não tô aguentando, vocês podem alterar. Como ele é um servocontrole, vocês não tem como chegar aqui e colocar a pressão, porque ele faz esse aquecimento automático. Mas vocês podem sair da invasiva. Na invasiva vocês vão atingir 37 graus. Mas vocês podem sair da invasiva, segura aqui o botão, passo para não invasiva. Aqui na não invasiva ele só vai atingir máximo 34 graus. Então eu dou uma queda de temperatura, certo? Vai ser a única coisa que esse modo vai fazer para você. É só diminuir, ter a possibilidade de diminuir a temperatura caso esse paciente relate. Como é Aí que eu vou logo saber que eu diminuir diminuí? para evitar que o paciente reclame. Não façam isso, porque ele perde o benefício
desse aquecimento, tá? Como é que eu vou saber que Porque ele vai diminui? estar aqui, ó, na máscara. Se ele estiver na máscara, ele só atinge 34 graus. Agora, se ele tiver, ó, Ah, a luzinha no subiu, tubo, né? Entendi. ele atinge os 37 graus, certo? Entendi. Então, sempre vocês vão iniciar no modo com tubo para atingir os 37 graus, tá? E aqui a gente agora, vamos supor que a gente ajustou os fluxos lá na parede, tem água na nossa jarra de umidificação, tá? E eu agora vou conversar com o seu fulano enquanto vai aquecendo. Olha, seu fulano, a gente vai aplicar o sistema de alto fluxo. Fala os benefícios que a terapia vai trazer para ele. Fala o que ele vai sentir. Você vai sentir um fluxo, um ventinho no nariz, quentinho. Explicar para ele aceitar a terapia, tá certo? Depois que eu fiz isso, eu cheguei em 32 graus. Eu tenho que esperar essa temperatura chegar a 32 graus para me aplicar. Aqui tá demorado porque a gente tá sem fluxo. Quando a gente coloca fluxo, vocês vão ver que é bem mais rápido que esse aquecimento acontece, tá? Aqui tanto tá sem fluxo como tá sem água, tá? Então realmente é mais lentinho que ele talvez nem aqueça por conta disso. E aqui, ó, eu tenho como silenciar algum alarme e tenho como, ó, visualizar a temperatura que está saindo da jarra e a temperatura que está chegando no final do meu circuito. E aqui vai ser a temperatura aproximada que está chegando para o teu paciente, certo? Outra coisa que eu queria explicar para vocês, quando ele alarma, ele vai fazer, eu vou simular um alarme agora para vocês. Ele vai alarmar vocês sonoramente, ele vai na tela te dizer, vai te piscar a luz do que está acontecendo. Vamos supor que seu fulaninho mexeu, desconectou um sensor. Ele vai soar o alarme e ele vai me dizer aonde é que está o problema do alarme, certo? Eu venho aqui, resolvo meu alarme e ele para, tá? Ficou alguma dúvida, meninas? A gente sabe que é muita informação, né? Mas se vocês tiverem algo que queira conversar, perguntar, essa é a hora. Eu acho que de informação já foi bastante para vocês. Se alguém quiser montar, tá certo? Fica à vontade para fazer